bom? Então vamos aqui começar a nossa aula, tá certo? E hoje eu pretendo falar sobre definição de função, né? Explicar o que é uma função. E para isso, eu acho interessante a gente discutir um pouco sobre conjuntos. Eu acho importante. Então primeiro vamos falar aqui um pouco sobre o que é um conjunto, tá certo? Na matemática, conjunto, ele é uma noção básica, tá certo? Isso significa que ele é algo que não tem assim, uma definição precisa, assim como um círculo, um determinante, um triângulo. Não tem uma definição, assim como um ponto na matemática, uma reta na matemática. Não tem uma definição precisa, tá certo? Mas a gente assume que isso existe e a gente vai construindo uma teoria sobre elas. Aí aqui no caso a gente tem a teoria dos conjuntos, que é bastante rica. Mas na matemática, né, essa noção de conjuntos na matemática, ela está muito associada ao que ela representa na nossa linguagem comum, que é um agrupamento, uma coleção, um sistema de coisas, né? E isso é algo bem geral. A gente pode ter um conjunto, por exemplo, das vogais do alfabeto. A gente pode ter um conjunto dos números ímpares positivos. Então perceba que a gente tem conjuntos finitos e a gente tem conjuntos infinitos, né, que possuem e não possuem um número determinado de elementos, né, possuem infinitos elementos. E essa aqui é uma definição realmente bem geral, é um agrupamento, é uma coleção de elementos. E elementos, por sua vez, também é uma noção básica, né? Então é isso, conjuntos é um agrupamento de elementos, tá certo? Um agrupamento de elementos. E quando a gente tem conjuntos, a gente pode fazer algumas coisas com esses conjuntos, tá certo? Uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é relacionar dois conjuntos. A gente pode relacionar dois conjuntos. Por exemplo, eu vou colocar aqui um conjunto A e um conjunto B, tá certo? Vou colocar um conjunto A e um conjunto B. Esse aqui vai ser o conjunto A e esse aqui vai ser o conjunto B, tá certo? Vou colocar esse aqui de conjunto A e esse daqui de conjunto B, tá certo? Então, olha só, vamos supor, eu vou colocar aqui, eu vou dizer que o conjunto A tem os números 1, 4 e 5 e que o conjunto B tem os elementos 2, 3 e 8, tá certo? Ainda vou colocar um 9 aqui, pronto. Então vamos supor que eu faço isso daqui, ó. Eu vou relacionar os elementos desses dois conjuntos. Eu vou dizer, por exemplo, que o número 1 ele tá relacionado com o elemento 3, por exemplo. Eu vou dizer que o elemento 4 está relacionado com nenhum. Eu vou dizer que o elemento 5 está relacionado com 2 e com 9. Pronto. Isso daqui é uma relação entre conjuntos, tá certo? Isso daqui é uma relação entre conjuntos. Aqui, o 1 está relacionado com 3, o 4 com nenhum e o 5 com 2 e com 9. Aqui eu relacionei elementos de dois conjuntos, tá certo? Isso aqui é algo bem geral e é algo que a gente pode fazer. E a gente pode estudar sobre isso. E existem diversos tipos de relação entre conjuntos, tá certo? E um dos tipos de relação entre conjuntos é função. Função é justamente isso daqui. É uma relação entre conjuntos. A gente está relacionando elementos de dois conjuntos. Só que a função ela é uma relação específica. Ela atende certos critérios. Então, não é qualquer relação entre conjuntos que vai ser uma função. Essa daqui, por exemplo, não vai ser uma função, tá certo? Tem dois critérios aqui que ela está quebrando, tá certo? Em ser uma função, tá certo? Então, vou apresentar aqui a definição de função. Já tem uma definição assim, formal, bem fixa, tá certo? Tem escrito aqui, ó, de forma geral, uma função é uma relação entre conjuntos, né? Estou relacionando elementos entre conjuntos. E perceba, nessa relação entre conjuntos, tem um conjunto de onde partem os elementos e o conjunto que está recebendo essas ligações.
O conjunto de onde parte os elementos, as ligações, né? A gente chama de domínio, e o outro, que está recebendo esses elementos, a gente chama de contradomínio, tá certo? Mais função, uma relação entre conjuntos, tá certo? É uma relação entre conjuntos que satisfaz algumas condições especiais, tá certo? Nesse exemplo aqui, o conjunto A seria o domínio e o conjunto B seria o contradomínio. Mas quais são essas condições que uma relação entre conjuntos precisa ter para ser considerada uma função? A gente tem aqui, ó, as condições necessárias para uma relação F de um conjunto A para o conjunto B ser considerada uma função são dadas por. Outra coisa importante da gente já anotar aqui, ó, de uma relação F de um conjunto A para um conjunto B, né? Então, a função, né, assim como eu falei agora há pouco, né, ela tem essa ordem. A é de um conjunto para o outro, né? Aqui no caso A é o domínio, o B seria o contradomínio, tá certo? Se F for uma função, né? Porque domínio e contradomínio são coisas designadas para função. E as condições são 3, tá certo? Para a relação ser uma função. A primeira, que é bem básica, às vezes a gente até esquece, que é o seguinte: os conjuntos A e B devem ser não vazios. Eles devem ter algum elemento, né? Isso é fácil de verificar. 2. Todo elemento do conjunto A deve estar relacionado com algum elemento do conjunto B. Então, todo elemento do domínio tem que estar sendo ligado a alguém. A gente não pode ter nenhum elemento do domínio sobrando, senão isso não vai ser uma função, nem domínio vai ter. E como terceira condição, a gente tem nenhum elemento do conjunto A pode estar relacionado com mais de um elemento do conjunto B. Ou seja, todo elemento do conjunto A deve estar ligado somente a um elemento do conjunto B. Eu não posso ter elemento do conjunto A sobrando, e eu não posso ter um elemento do conjunto A sendo ligado em dois elementos do conjunto B. Então é por isso que essa relação que eu mostrei aqui antes não é uma função. Por quê? Porque tem um elemento do meu conjunto A sobrando, que é de onde estão partindo as ligações. Então, isso daqui já faz com que essa relação R não seja uma função, tá certo? Chamei essa relação de R. E outra coisa, do 5 estão partindo duas ligações. Ele está se ligando com 2 e com 9. Essa relação R, ela leva o 5 no 2 e no 9. O que não pode para ser considerada uma função. Então, essa relação, ela só é uma relação entre conjuntos. Ela não é uma função, tá certo? Para ser uma função, tem que satisfazer esses 3 critérios. Vamos colocar aqui alguns exemplos, tá certo? Aqui eu tenho dessas 3 relações entre conjuntos, 3 relações Fs. Aí as ligações estão evidenciadas aqui, né? Em que cada círculozinho representa um elemento desse conjunto. E aqui a gente está interessado em saber quais dessas relações são funções. A gente pode tratar elas como sendo uma função, por definição. Nessa primeira aqui, satisfaz todos os 3 critérios. Né? Os dois conjuntos não são vazios, né? Isso se aplica a todos os exemplos aqui. Eu tenho nenhum elemento do conjunto A sobrando. Todo elemento do conjunto A está sendo ligado para alguém. Então, a segunda condição é satisfeita, assim como a primeira. E a terceira também é satisfeita. Porque eu tenho nenhum elemento do conjunto A sendo ligado em mais de um elemento do conjunto B. Então, essa relação aqui, primeira, satisfaz todas as condições. Então, por isso, ela vai ser uma função. Essa relação F, ela é uma função. Essa segunda relação também vai ser uma função. Satisfaz as 3 condições. Então, é uma função. Né? Os dois conjuntos são não vazios. Não tem elemento do conjunto aqui de partida, né? Sobrando. Nenhum elemento está sobrando. Todos eles estão sendo ligados a alguém.
E nenhum elemento do conjunto A está sendo ligado em dois elementos do conjunto B. Isso daqui não está acontecendo. Então, isso daqui também é uma função. Aí alguns alunos talvez se atentem para isso daqui, né? Ó, eu tenho um elemento do conjunto B sobrando. Talvez alguns alunos desconsiderariam esse exemplo como uma função por isso, por ter sobrado esse elemento. Mas pode sobrar um elemento nesse contradomínio? Pode. Por quê? Porque a definição não proíbe. A definição diz nada sobre isso. Não diz que não pode, certo? Se ela não diz que não pode, então é porque pode sobrar um elemento do contradomínio, tá certo? Então pode. Aí o que acontece aqui é o seguinte: esses dois elementos que eles estão sendo ligados a alguém, a gente chama de conjunto imagem, tá certo? Conjunto imagem. A imagem da função é quem está sendo ligado a alguém do domínio. Esses que a função estão ligando os elementos do conjunto A neles. Eles que estão efetivamente participando da função. Aí eles a gente chama de imagem. Enquanto que esse daqui, ele só faz parte do contradomínio, tá certo? Porque o contradomínio é todo o conjunto B. É todo esse conjunto aqui, ó. Todo esse conjunto, tá certo? É todo esse conjunto. Se eu quisesse, eu poderia, por exemplo, escrever uma função assim, ó. Cadê? Eu poderia colocar aqui o conjunto A, colocar aqui o conjunto B, aí aqui eu coloco os três, né? Ó, 1, 2, 3, e aqui, por exemplo, eu só coloco 2. Né? Eu, por exemplo, esqueceria esse terceiro, né? Se eu tiver uma relação assim, ó, por exemplo, isso daqui ainda é uma função, tá certo? Isso aqui não seria uma função. Não precisa ter mesma quantidade de elementos nos dois conjuntos, tá certo? Enquanto que o terceiro exemplo, ele já não vai ser uma função. Por quê? Porque tem um elemento sobrando no conjunto A, no conjunto de partida aqui, que seria o nosso domínio. Tem um elemento sobrando aqui. Então, isso já faz com que essa relação entre conjuntos não seja uma função. E, além disso, nesse elemento aqui de baixo, ele está sendo ligado a dois elementos do conjunto B, o que também não pode. Então, essa terceira relação, ela não satisfaz o segundo e nem o terceiro critério aqui, que eu listei, tá certo? Então, essa terceira relação entre conjuntos é somente uma relação entre conjuntos, tá certo? Ela não é uma função, tá certo? Ela não é uma função. Então, por exemplo, ó, aqui eu já usei uma linguagem, né? Uma linguagem mais formal aqui para a função, tá certo? Ó, eu disse, vamos considerar a função f de R em R. Aí o que é que significa isso? O domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio é o conjunto dos reais também. Ou seja, essa função, o que é que ela está fazendo? Ela está relacionando números reais com números reais. E ela é dada por f de x igual a 2x. O que é isso? Isso daqui é a lei de formação da função. Isso daqui é que está dizendo como os elementos estão sendo relacionados, tá certo? O que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que um número x está sendo levado em 2x. Então, por exemplo, se eu for calcular o f de 3, ou seja, em que elemento a função f está levando o número 3, ela está levando no 2 vezes 3, porque a lei de formação é 2 vezes x. Ela leva o x no 2x. Então, ela leva o 3 no 2 vezes 3, que é 6. Então, essa função f, ela está levando o número 3 no número 6. Então, nesse caso, a gente diz que 6 é a imagem
de 3, tá certo? 6 é a imagem de 3. O 3 está sendo levado no 6, então 6 é a imagem de 3, tá certo? E isso daqui é uma função. E é muito importante, né, a gente ter essa aula inicial sobre função, para entender a definição, esses termos e tal, porque isso daqui aparece muito quando a gente vai estudar os tipos de função. Função do primeiro, segundo, exponencial, logaritmo, modular, trigonométrica. Aparece. Você tem que entender isso. E muitos alunos não entendem essas funções porque, na realidade, eles não entendem o que é uma função. Então, essa aula aqui é uma aula assim extremamente importante. Extremamente importante assim para você entender boa parte do conteúdo, por exemplo, do primeiro ano. Porque aparece muita função e, na realidade, função é um conteúdo muito importante, certo? E vamos aqui para essa segunda pergunta que eu coloquei. Essa segunda pergunta que eu coloquei diz o seguinte, ó. Qual elemento do domínio possui como imagem o número 10? Aí eu considerei a mesma lei de formação, ó. F de x igual a 2x. Cada número é elevado no seu dobro. Aí o aluno já pensa, né? Ah, o elemento que possui como imagem o número 10 é 5, porque o dobro de 5 é 10. Aí aqui é simples, né? Porque a lei de formação é bem simples. Mas como é que a gente efetuaria o cálculo mesmo? Que isso daqui ajudaria quando a lei de formação é mais complicada. A gente faria, ó. A lei de formação é f de x igual a 2x, né? Então, cada número é elevado no seu dobro. Então, o que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir qual número possui como imagem, ou seja, qual número possui o f de x igual a 10. Então, eu substituo o f de x por 10. 10 igual a 2x. Aí eu resolvo essa equação do primeiro grau, né, que é um conteúdo que o aluno já deve saber para estudar a função. Aí 10 sobre 2 é igual a x, então 5 é igual a x, né? 5 é igual a x. Então, o 5 é elevado no 10. Então, o elemento do domínio que possui como imagem o número 10 é o 5. O 5 é elevado no 10. E ele faz parte do domínio. Por quê? Porque ele é um número real. E o domínio dessa função é o conjunto dos reais. Tá certo? É o conjunto dos reais. Então, com isso a gente encerra aqui essa aula, tá certo? Aí no próximo vídeo eu já vou falar sobre gráfico de função, que também é um tópico assim muito importante, que aparece em diversas questões do Enem, etc. Então é importante a gente entender o que é de maneira geral o gráfico de uma função, tá certo? E novamente esse conteúdo ele é muito importante. E não é nem porque ele costuma cair muito no vestibular, né? Que por si só já é uma motivação importante, mas porque função é um conteúdo matemático que aparece em todo canto. Aparece em todo canto. Geralmente, quando se vai fazer algum outro curso, geralmente, quando aparece matemática nesse curso, costuma aparecer função. Função é algo que se aplica a tudo, se aplica a tudo. No nosso cotidiano, a gente está rodeado por funções. Porque função, em essência, o que é? É relacionar elementos entre conjuntos. E isso acontece o tempo todo. Isso a gente acontece o tempo todo. Como, por exemplo, uma conta de água. Uma conta de água, ela é modelada por uma função. Eu tenho uma função que está me dizendo qual vai ser o preço final da minha conta de água. E por que é uma função? Porque ela está relacionando dois conjuntos. Ó. Ela está relacionando o preço em metros cúbicos, quer dizer, ela está relacionando o volume gasto de água em metros cúbicos com o preço final da conta. Cada gasto em metros cúbicos de água vai ter um custo final. Então, ele está relacionando dois conjuntos. Né? Um conjunto do volume de água gasto com o custo final. E tem várias coisas parecidas, como por exemplo o Uber. O Uber ele relaciona os quilômetros andados, né, na corrida
com o custo final. Também é uma função. Tá certo? E tem vários tipos de função. Tá certo? Tem vários tipos de função e aparecem durante todo o nosso dia a dia, porque relacionar elementos entre conjuntos é algo muito importante. Isso acontece o tempo todo. Outra coisa, por exemplo, que a gente pode apresentar uma função. Por exemplo, o tempo, né, em um instante, a gente pode relacionar esse tempo com os quilômetros que a gente andou, né? Isso a gente faz muito na física. A gente pode relacionar o tempo como, por exemplo, com uma população de bactérias. É muito comum ver a questão do Enem com esse contexto aqui. Em cada instante, qual é essa população aqui de bactérias? Aí o Enem vai lá e apresenta a lei de formação dessa função, tá certo? Então, isso daqui é um conteúdo muito importante. E é um conteúdo que talvez leve um certo tempo realmente para aprender, tá certo? É um conteúdo mais delicado, o aluno ele realmente vai ter dúvida e isso faz parte. Não é em uma aula de 20 minutos e pouco que a gente vai entender completamente o que é uma função, qual o seu sentido mesmo, os tipos e etc, né? É algo que a gente tem que ir construindo com mais prática. Cada vez que a gente vai adquirindo mais prática, a gente vai entendendo melhor. E isso vai aumentar muito quando a gente estudar os tipos específicos de função. Função do primeiro, segundo, exponencial e etc. Certo? Então, o conteúdo que de início assim não é realmente fácil, assim, porque é um conteúdo bastante vasto, funções, mas é um conteúdo muito plausível assim de se estudar no ensino médio e muito interessante de aplicação e tudo mais, tá certo? Um conteúdo muito, muito aplicado e até mesmo essa denotação, essa linguagem de função, ela é mais recente do que boa parte dos conteúdos da matemática que a gente estuda no ensino básico, tá certo? Então, por hoje a aula fica por aqui e obrigado por acompanharem.